Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, na festa de inauguração da nova loja Belo Bosque, a presença de Beatriz provoca um desconforto palpável entre alguns dos convidados, especialmente Juliano, Zélia e Maristela. A jovem, motivada a encontrar Clarice para uma conversa decisiva, não imagina o que a espera. Seu objetivo de aproximar-se da matriarca da família se torna alvo de uma armadilha de Juliano, que está determinado a expulsá-la da celebração, custe o que custar. Com planos de difamar Beatriz, ele não mede esforços para tirá-la do evento e começa a maquinar uma forma de humilhá-la diante de todos. Quando Maristela, informada por Zélia sobre a intenção de Beatriz de se aproximar de Clarice, compartilha a notícia com Juliano, ele percebe a oportunidade de agir. Em tom conspiratório, Juliano sussurra para o segurança: "Tenho uma ideia para desmoralizar esse tipo de gente." Logo em seguida, ele se aproxima de Beatriz, ostensivamente acusando-a de roubo. Com um tom ameaçador, diz: "Quietinha e sem fazer escândalo. Nós vimos que você roubou um sabonete." Beatriz fica atônita e, revoltada com a acusação infundada, tenta defender-se, afirmando com firmeza que não roubou nada. Diante da situação, ela desafia o segurança e o próprio Juliano ao sugerir que revistem sua bolsa para comprovar sua inocência. Sua determinação em manter-se firme acende ainda mais a hostilidade no ambiente, e ela sente a pressão dos olhares inquisidores ao seu redor. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. O conflito atinge um novo patamar quando Beatriz tenta abrir a bolsa para provar sua honestidade, mas é impedida pela proprietária da loja, que lhe barra os movimentos. Nesse momento, um embate de forças se instala. Beatriz não se intimida e insiste que sua bolsa seja revistada, sem permitir que sua integridade seja manchada por mentiras. A situação se intensifica quando Clarice, a matriarca e dona da loja, finalmente aparece para verificar o que está acontecendo. Para surpresa de todos, Beatriz, em um gesto impulsivo, puxa a bolsa com força, tentando retirá-la das mãos de quem a retém. No entanto, o movimento brusco a faz perder o equilíbrio, levando-a a cair e torcer o pé. Ela grita de dor, chamando a atenção de todos os presentes, que se viram para ver o desenrolar da cena dramática. Nesse instante, a personagem de Carol Castro, que interpreta Clarice, se aproxima para ajudar, preocupada com o bem-estar da jovem. Ao se aproximar, Clarice se depara com Beatriz, mas não a reconhece como sua filha. A confusão de sentimentos e a tensão do momento deixam a matriarca desconcertada, sem perceber a ligação real que existe entre ambas. Beatriz, por sua vez, ao ver Clarice, sente um misto de admiração e apreensão, percebendo que sua relação com a família é mais complicada e misteriosa do que imaginava. Enquanto isso, Juliano, irritado por seu plano não ter saído conforme o esperado, recua, mas ainda lança olhares acusatórios a Beatriz, tentando desmoralizá-la até o último segundo. O segurança, que até então segurava Beatriz, recebe ordens de Beto, um personagem próximo da família, para soltá-la. Indignada e humilhada, Beatriz não deixa barato. Ela encara os presentes, especialmente Juliano, com um olhar desafiador e declara: "Estão duvidando da minha honestidade? Querem revistar minha bolsa? Eu mesma abro para vocês." Suas palavras ecoam no salão e o impacto da sua determinação faz com que alguns convidados, antes desconfiados, comecem a questionar a veracidade das acusações. Nesse momento de tensão, a dinâmica de poder começa a se inverter. Beatriz, antes vista como alvo fácil, mostra-se uma mulher resiliente e corajosa, disposta a enfrentar aqueles que tentam desonrá-la. Clarice, ao observar a determinação da jovem e a profundidade de seu olhar, sente-se incomodada, como se algo nela despertasse uma conexão inexplicável com Beatriz. Ainda assim, a matriarca se mantém na defensiva, sem saber ao certo como lidar com a situação. A confusão se desdobra em camadas. Zélia e Maristela, que observaram tudo de longe, trocam olhares apreensivos, percebendo que o plano de Juliano pode acabar trazendo mais problemas para eles do que imaginavam. O impacto das ações de Juliano começa a causar desconforto entre os convidados, e alguns murmuram entre si,
expressando dúvidas sobre a veracidade da acusação de roubo. Aos poucos, a festa perde o brilho e o ambiente festivo é ofuscado pela tensão que paira no ar. Beatriz, embora machucada pela queda, ergue-se com orgulho, demonstrando uma dignidade inabalável. Seu desafio público ao sistema de poder representado pela família e pelos convidados ali presentes marca um ponto de virada. Ela está determinada a não ser subjugada pelas armadilhas de Juliano ou pela opressão disfarçada de gentileza que encontra na alta sociedade. Ao final, o encontro inesperado entre Beatriz e Clarice deixa uma marca indelével em ambas, ainda que não seja reconhecido de imediato. Clarice sente que há algo de familiar na jovem, mas não consegue identificar de onde vem essa sensação. Para Beatriz, o momento simboliza tanto uma vitória quanto um lembrete de que sua busca pela verdade e por justiça será árdua. A cena se encerra com Juliano frustrado, Clarice pensativa e Beatriz com um olhar determinado, pronta para enfrentar novos desafios em sua jornada. A presença da jovem na festa, embora breve, revela a fragilidade das máscaras sociais e a força de alguém que não se rende, mesmo diante das manipulações e ameaças daqueles que tentam calá-la. Após o impacto de sua presença e a audaciosa atitude que expôs a hipocrisia dos presentes, Beatriz decidiu que era hora de ir além das insinuações e enfrentar diretamente as sombras de seu passado e as verdades que pareciam escondidas por trás das cortinas da opulência da família Belo Bosque. Com o tornozelo ainda dolorido pela torção na festa, mas com o espírito revigorado pela força do embate, ela se coloca em uma missão determinada: descobrir o que a aproxima de Clarice, a poderosa matriarca da família, e entender as razões de Juliano, Zélia e Maristela para atacá-la com tanta virulência. Na manhã seguinte, Beatriz se vê diante do espelho em seu modesto quarto, refletindo sobre os eventos da noite anterior. Apesar da humilhação, ela se sente ainda mais decidida a esclarecer seu laço com aquela família e principalmente com Clarice. Em seu coração, um misto de esperança e receio se entrelaçam. Por um lado, existe o desejo de pertencer a algo maior, de ter finalmente uma resposta para tantas questões não resolvidas. Por outro, há o medo do que pode ser revelado. O medo de descobrir que talvez a verdade seja mais cruel do que ela pode suportar. A jovem decide então retornar à loja de Belo Bosque, desta vez não como uma convidada indesejada, mas como alguém que exige respostas. Ao chegar, o segurança que a impediu de abrir a bolsa no dia anterior tenta barrá-la, mas Beatriz ergue a cabeça e declara: "Tenho um compromisso com a dona Clarice. Ela saberá que eu estou aqui e, acredite, não vai gostar de saber que fui impedida novamente." Suas palavras, cheias de firmeza e uma determinação quase insolente, fazem o segurança hesitar. Ele cede, permitindo que ela entre sob o olhar atento e vigilante de todos os funcionários. Ao caminhar pelos corredores decorados da loja, Beatriz sente que cada passo a leva para mais perto das respostas que tanto procura. Clarice a observa de longe e, percebendo sua postura resoluta, decide recebê-la em sua sala privativa, onde espera entender o que de fato move a jovem a persistir com tanta intensidade. Quando Beatriz finalmente cruza a porta da sala, os olhares das duas se encontram e ambas sentem o peso daquela troca de olhares. Clarice, com a elegância fria de quem está acostumada a conduzir negócios e pessoas, observa cada detalhe de Beatriz, enquanto esta, com o coração disparado, busca coragem para dar o próximo passo. "Por que tanto interesse em mim, Beatriz? O que realmente deseja aqui?" indaga Clarice, com um tom de voz controlado, mas com uma leve curiosidade que a própria matriarca não consegue esconder. "Eu busco a verdade", responde Beatriz, mantendo o olhar firme. "Desde pequena, sinto que fui privada de algo, como se uma parte de mim estivesse perdida. E de alguma forma que eu ainda não consigo explicar, sinto que essa parte perdida tem a ver com você." Clarice respira fundo. A declaração de Beatriz atinge diretamente o coração da mulher que, até então, preferia ignorar qualquer indício do passado que pudesse comprometer sua estrutura familiar. Ela, no entanto, se mantém inabalável e escolhe questionar Beatriz com cautela.
E se eu não tiver nenhuma resposta para você? E se o que busca não passar de uma ilusão que você criou? Provoca Clarice, em uma tentativa de afastar a garota. Mas Beatriz não se intimida. Então por que minha presença incomodou tanto ontem? Por que Juliano e todos ao seu redor parecem empenhados em me humilhar e afastar? Rebate Beatriz, com uma voz repleta de indignação e dor reprimida. A conversa entre as duas continua, mas agora com um tom mais pessoal. Clarice, sem admitir diretamente, deixa transparecer que existe, de fato, uma história do passado que ela prefere manter guardada. Ela diz a Beatriz que, por ora, algumas coisas devem permanecer enterradas, mas que, em breve, ela talvez esteja pronta para ouvir certas verdades. Sentindo-se mais confusa do que quando chegou, Beatriz decide, ainda assim, que não deixará a cidade até saber tudo o que Clarice esconde. E a primeira pista que decide seguir é descobrir mais sobre seu pai, uma figura nebulosa sobre a qual sua mãe sempre evitou falar. Ela parte em busca de informações e acaba descobrindo que um antigo amigo da família, João, pode saber algo sobre o passado de Clarice e as razões para seu aparente medo de aproximação. Ao procurar João, um senhor de cabelos grisalhos e semblante marcado pelo tempo, Beatriz sente que está prestes a se aproximar de algo relevante. João, ao vê-la, comenta: "Você é a cara de sua mãe quando jovem. Não sabia que tinha vindo até aqui." Ele hesita por um instante, mas Beatriz percebe que ele sabe algo importante. "João, eu preciso entender minha história. Há segredos que eu sinto que todos ao meu redor sabem, mas que me foram negados. Você sabe do que estou falando, não sabe?" Pergunta Beatriz, com a voz trêmula de expectativa. João olha para ela e, depois de um longo silêncio, decide responder. Há segredos enterrados em Garota do Momento que nunca deveriam ter vindo à tona. Clarice sempre fez o possível para proteger você, e ela mesma. Ele faz uma pausa e a olha com um misto de pena e compreensão. Se quer realmente saber, estará abrindo uma porta que talvez não possa fechar. Beatriz, com o olhar fixo em João, sente que está prestes a finalmente desvendar seu passado. Ela respira fundo e responde: "Não importa o que eu descubra. Quero a verdade, por mais dolorosa que ela seja." E com essas palavras, Beatriz decide continuar em sua jornada, sabendo que o que encontrará mudará para sempre sua vida e sua relação com aqueles que até então acreditava serem inimigos. Ela está prestes a enfrentar a sombra de uma história escondida e as consequências de buscar respostas para perguntas que nunca deveriam ter sido feitas. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, uma cena cheia de tensão trará Maristela e Beatriz frente a frente em um confronto inevitável. Após Beto terminar mais uma vez com Bia, sua namorada insistente, Maristela, que é a avó de Bia e uma mulher de personalidade forte, decide intervir diretamente para tentar afastar Beatriz da vida de seu neto. Para aqueles que acompanham a trama, já ficou claro que Beto nunca esteve realmente apaixonado por Bia. Ele acabou aceitando o namoro mais pela pressão e insistência dela do que por sentimentos verdadeiros. A jovem, com o apoio de seu pai, Juliano, mantém o relacionamento apesar das hesitações de Beto, que por várias vezes tentou se libertar dessa situação. Recentemente, ele chegou a terminar com Bia, mas voltou atrás após ser pressionado pelo sogro, que insiste em mantê-lo na família. A realidade é que o coração de Beto pertence a outra pessoa, Beatriz, a filha de Clarice, que acaba de entrar em sua vida e rapidamente conquistou seus sentimentos. Essa paixão tem sido uma constante fonte de angústia para ele, já que o impede de seguir adiante com Bia. Nos próximos episódios, Beto resolverá, novamente, dar um fim definitivo ao relacionamento com Bia, na tentativa de ser feliz ao lado de Beatriz. Essa decisão desencadeará uma reação inesperada de Maristela, que, ao perceber que Beatriz é a razão da separação, decide agir.
Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. No capítulo que irá ao ar em 14 de novembro, Maristela, decidida a proteger o relacionamento de sua neta, segue o carro de Beatriz até conseguir alcançá-la. No confronto direto, a socialite oferece dinheiro a Beatriz, com o objetivo de afastá-la da vida de Beto e garantir que o jovem permaneça ao lado de Bia. Convicta e orgulhosa, Beatriz recusa a oferta sem hesitar, deixando claro para Maristela que seu relacionamento com Beto não será interrompido por motivos financeiros ou por uma imposição externa. Esse embate entre as duas mulheres evidenciará o desprezo de Beatriz pela atitude de Maristela, e ela não deixará de desabafar com Beto sobre o ocorrido. Ao ouvir sobre a tentativa da avó de controlar sua vida amorosa, Beto ficará indignado. A ação de Maristela será vista como uma grave invasão em sua privacidade e em sua liberdade de escolha, e ele condenará veementemente a postura dela. A situação também afetará profundamente Bia, que até então acreditava contar com o apoio incondicional da avó. Ao descobrir que Maristela tentou subornar Beatriz, Bia se sentirá dividida entre a lealdade à família e o respeito pelos sentimentos de Beto, entendendo que ele nunca foi completamente honesto sobre sua falta de interesse. Clarice, mãe de Beatriz, ao saber da situação, repreenderá Maristela, expressando seu descontentamento com a intromissão da sogra na vida de sua filha. A série de conflitos revela não apenas o embate entre diferentes personalidades, mas também a luta de Beto por sua própria liberdade e por um relacionamento genuíno. Por outro lado, Maristela se vê determinada a proteger o legado de sua família, mesmo que para isso precise recorrer a medidas extremas e manipuladoras. Enquanto Beto lida com as consequências emocionais de uma relação sufocante, a figura de Beatriz se fortalece, mostrando que ela não se deixará intimidar pelos interesses da família de Bia. Essa narrativa promete agitar ainda mais os espectadores, que acompanham ansiosos a trajetória de cada personagem e suas decisões. A atitude de Maristela não apenas cria uma tensão intensa com Beatriz, mas também gera atritos internos na própria família. Clarice, que até então mantinha uma relação respeitosa com a sogra, se vê em uma posição de confronto, defendendo sua filha e condenando a postura de Maristela. Este embate familiar adiciona uma camada de complexidade à trama, destacando os desafios das relações entre gerações e os limites do controle familiar sobre as escolhas individuais. A novela, com esse enredo instigante, convida o público a refletir sobre temas de liberdade emocional, lealdade familiar e a verdadeira natureza do amor. Os próximos capítulos prometem mostrar até que ponto Maristela está disposta a ir para proteger o que ela acredita ser o melhor para sua neta, mesmo que isso signifique colocar em risco as relações familiares e a própria felicidade de Beto. Após o intenso confronto entre Maristela e Beatriz, o clima de tensão não cessa, e cada personagem da trama, garota do momento, se vê impactado pela ação da matriarca. Embora Maristela tenha tentado proteger sua neta Bia, a tentativa de suborno não teve o efeito desejado e apenas gerou ainda mais complicações. Maristela, eu entendo que você queira proteger sua neta, mas isso não justifica a invasão de privacidade e a humilhação que você está tentando impor à minha filha. Beatriz não fez nada de errado, e se Beto está apaixonado por ela, isso não é culpa dela. Essa é uma decisão dele, uma escolha dele, e você precisa respeitar isso. Maristela, ao ouvir as palavras de Clarice, inicialmente reage com desdém, defendendo que tudo o que fez foi pensando no melhor para sua família. No entanto, a convicção de Clarice e sua firmeza fazem com que Maristela perceba o peso de suas ações. Pela primeira vez, a socialite se vê confrontada com uma realidade incômoda. Suas atitudes estão destruindo a própria família que ela tanto preza. Essa conversa abre uma reflexão em Maristela. Em um momento de vulnerabilidade, ela começa a questionar se suas atitudes foram motivadas pelo amor à família ou por uma necessidade de controle e perfeição que ela impõe a todos ao seu redor. Embora ainda hesite em mudar,
algo dentro dela começa a se abalar. Enquanto isso, Beto e Beatriz finalmente conseguem viver seu romance sem tantas interferências, embora ambos saibam que o caminho à frente ainda terá desafios. Com a trama se desenrolando, Beto começa a perceber que amar Beatriz significa também proteger esse amor das pressões externas, especialmente da influência de sua família. Ele promete a Beatriz que está disposto a enfrentar todos os obstáculos para ficarem juntos. E Beatriz, fortalecida por tudo o que passou, sente que também está disposta a lutar por esse sentimento. Nos capítulos que seguem, o público verá o impacto das ações de Maristela em cada personagem. Bia decide se afastar da avó, percebendo que a influência dela não traz mais o conforto que um dia trouxe. Clarice, por sua vez, começa a apoiar mais abertamente o relacionamento da filha com Beto, mostrando-se uma verdadeira aliada nesse novo capítulo da vida de ambos. E Maristela, enquanto tenta lidar com as consequências de seus atos, se vê em uma jornada de autoconhecimento, tentando entender onde errou e se ainda há tempo para reparar os danos causados. Com essa trama intensa, Garota do Momento explora as complexidades das relações familiares, os limites da interferência e a busca pelo amor verdadeiro em meio a tantas pressões. A narrativa faz o público refletir sobre até que ponto vale a pena lutar contra o destino de outras pessoas e onde o controle sobre a vida dos outros pode se transformar em uma prisão para si mesmo. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, a personagem Beatriz vai protagonizar uma trajetória de superação. Inicialmente rejeitada pela própria mãe, Clarice, que não se lembrará dela, Beatriz enfrentará desafios intensos, em especial os ligados ao preconceito por ser uma mulher negra em uma época onde o racismo e o machismo ditavam muitas das regras sociais. No entanto, Beatriz não apenas superará esses obstáculos, mas também se tornará uma das figuras mais influentes da publicidade de sua época, ao ser escolhida como garota propaganda de uma grande marca de sabonetes no país. A trama de Beatriz começa quando ela descobre que sua mãe, Clarice, está viva. Determinada a confrontá-la e cobrar explicações sobre o abandono, Beatriz parte para o Rio de Janeiro. Ela carrega em si o peso de uma infância difícil, marcada pela ausência materna, e espera finalmente entender por que foi deixada para trás. O que Beatriz desconhece é que Clarice sofreu um acidente grave anos antes, o que lhe causou uma perda de memória. A única coisa de que Clarice se lembra é que tinha uma filha chamada Beatriz, mas não tem qualquer lembrança concreta da verdadeira filha que ela abandonou. Nesse cenário complicado, surge a vilã Maristela e seu filho, Juliano. Aproveitando-se da fragilidade de Clarice, eles arquitetam um plano para enganá-la e tomam o controle da situação. Inventando uma nova versão da história, eles manipulam Clarice para acreditar que outra menina, também chamada Beatriz, é sua verdadeira filha. Com essa mentira, Maristela e Juliano criam uma situação que impede Clarice de reconhecer a verdadeira Beatriz, reforçando um ambiente hostil para a protagonista. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Após anos de espera, Beatriz finalmente chega ao Rio de Janeiro e logo percebe que a realidade que encontra é muito diferente do que imaginava. Em vez do encontro afetuoso que esperava, ela se depara com uma mãe que não a reconhece, uma sociedade elitista e preconceituosa e um cenário emocionalmente desafiador. Nesse contexto, Beatriz conhece Beto, um jovem carismático com quem desenvolve uma conexão especial, e Glorinha, que se torna sua amiga e grande apoiadora. Glorinha, sempre leal e otimista, decide ajudar Beatriz em sua busca. "Vou usar meus superpoderes para te ajudar a encontrar tua mãe", diz Glorinha, em uma cena marcante.
Como moradora da pensão de Yolanda, ela representa a amizade e a força que Beatriz precisa para enfrentar os momentos mais difíceis. O reencontro entre mãe e filha acontece na inauguração de uma loja da perfumaria carioca. Mas em vez de ser um momento de felicidade, ele acaba se transformando em um pesadelo. Clarice não reconhece Beatriz, o que leva a jovem a acreditar que foi substituída pela falsa Beatriz criada por Maristela. Esse encontro doloroso marca um ponto crucial na trama, pois a dor do abandono e da rejeição reforça a determinação de Beatriz em superar os obstáculos que surgem em seu caminho. Ao princípio, Beatriz reluta em aceitar o convite, devido à ligação da empresa com Clarice e Juliano. No entanto, com o incentivo de Glorinha, ela decide encarar a proposta como uma chance de construir sua independência e de finalmente se estabelecer em um novo ambiente. Como garota propaganda de uma das maiores marcas de sabonetes do país, Beatriz desafia os padrões dos anos 1950. Sua presença na publicidade de uma empresa renomada quebra tabus e redefine o papel da mulher negra na mídia. Além de alcançar uma visibilidade inédita, Beatriz abre portas para que outras mulheres, especialmente negras, sejam vistas e valorizadas na sociedade e no mercado de trabalho. A decisão de Beatriz de se tornar a garota propaganda representa um momento histórico na trama, pois mostra sua capacidade de se reinventar e de superar as adversidades. O sucesso da campanha publicitária a transforma em um ícone, trazendo não só fama, mas também o respeito que sempre lhe foi negado. Conforme Beatriz se torna mais conhecida, Clarice passa a ouvir falar da nova estrela da perfumaria carioca, mas não percebe que é a sua verdadeira filha. Ainda assim, algo na jovem lhe chama a atenção. Aos poucos, Clarice se sente mais curiosa a respeito de Beatriz, despertando a desconfiança de Maristela, que teme que qualquer proximidade entre as duas revele a farsa. Beto também percebe que algo estranho está acontecendo. Ele nota a semelhança entre Beatriz e Clarice, especialmente em certos gestos e traços. A proximidade de Beto com Beatriz o leva a investigar o passado e descobrir informações sobre a vida da jovem. Ele começa a desconfiar da história que Maristela contou a Clarice sobre sua suposta filha e compartilha essas suspeitas com Beatriz. A revelação de que sua mãe talvez não a tenha abandonado por vontade própria desperta em Beatriz um misto de esperança e insegurança, pois ela não sabe se Clarice acreditará nela quando a verdade vier à tona. Enquanto o clima de tensão aumenta, Juliano, cada vez mais incomodado com a influência que Beatriz exerce sobre Beto e Clarice, trama uma nova armação para desacreditar a jovem. Ele consegue manipular algumas fotografias e cria um escândalo envolvendo o nome de Beatriz, na tentativa de destruir sua reputação e fazer com que a perfumaria carioca a demita. A notícia se espalha rapidamente e Beatriz, mais uma vez, vê seu sonho ameaçado. No entanto, com o apoio de Beto e Glorinha, ela decide não se calar diante das acusações. Em uma entrevista à imprensa, Beatriz expõe a situação e denuncia as dificuldades que enfrentou por ser uma mulher negra no mundo da publicidade. A entrevista gera grande repercussão e divide opiniões, mas muitos começam a ver em Beatriz um símbolo de resistência e inspiração. O escândalo chega aos ouvidos de Clarice, que, impressionada com a coragem de Beatriz, decide conhecê-la pessoalmente para esclarecer o que realmente aconteceu. Nesse reencontro, que ocorre em uma das sedes da perfumaria carioca, as emoções afloram. Beatriz, mesmo magoada, se mostra disposta a falar a verdade, enquanto Clarice, visivelmente abalada, sente uma conexão inexplicável com a jovem. Durante essa conversa, Clarice começa a questionar as informações que recebeu de Maristela e Juliano ao longo dos anos. Aos poucos, a verdade sobre a farsa começa a vir à tona e Clarice percebe que foi enganada. Ela enfrenta Maristela e exige saber o paradeiro de sua verdadeira filha. Confrontada, Maristela tenta manipular a situação, mas pressionada por Beto e Glorinha, acaba confessando parte da verdade. Depois de anos de separação e sofrimento, Clarice finalmente reconhece Beatriz como sua verdadeira filha.
Em uma cena emocionante, as duas se abraçam e Clarice pede perdão por todos os anos de ausência e por ter acreditado na mentira de Maristela. Beatriz, emocionada, vê naquele momento o fechamento de uma ferida que carregava desde a infância. Ela sente que finalmente encontrou o lugar ao qual pertence e, mais do que isso, vê na reconciliação com a mãe a chance de recomeçar com um novo propósito. A partir desse reencontro, Beatriz decide usar sua fama e influência para combater o preconceito e abrir portas para outras mulheres negras na publicidade. Ao lado de Clarice, que também se sente motivada a mudar, ela começa a idealizar uma nova campanha para a perfumaria carioca. Desta vez, destacando a diversidade e a beleza das diferentes culturas do Brasil. A trajetória de Beatriz em Garota do Momento é marcada pela resiliência e pela luta constante por reconhecimento e respeito. Seu reencontro com Clarice representa o triunfo do amor verdadeiro sobre a mentira e a manipulação, e sua ascensão como figura pública simboliza a quebra de barreiras para todas as mulheres que, como ela, enfrentaram o preconceito e os desafios de uma sociedade excludente. Essa nova fase de sua vida é, ao mesmo tempo, o encerramento de uma longa busca e o início de uma jornada de transformação. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida. E clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. E fique por dentro de tudo